Bom dia, amada igreja, graça e paz. Quero começar esse momento descrevendo para vocês algumas situações. E eu quero desafiar você a tentar se imaginar nessas situações e pensar em como essas situações fariam você se sentir. Situação número 1. Imagine que após uma consulta de rotina com o seu médico, ele te pede uma bateria de exames para você fazer aquele check-up geral só para confirmar que está tudo bem com a sua saúde. O médico diz assim: você nem precisa voltar aqui com os resultados, tá bom? Pode me mandar pelo WhatsApp que eu vejo para você. Você segue as orientações, os resultados saem, você não sabe ler exame, você envia por WhatsApp para o seu médico e a resposta dele é a seguinte: venha para o meu consultório ainda hoje, eu te encaixo, preciso falar com você sobre os seus exames. Como você se sente? Situação número 2. Imagine comigo, juventude. Você passou o ensino médio todo ouvindo dos seus professores que você não vai ser ninguém na vida, a não ser que você faça um bom curso, numa boa faculdade. E por isso você estudou disciplinadamente, sistematicamente, diligentemente por 3 anos. Você escolheu um curso concorrido, a nota de corte é alta. E finalmente chega o dia do bendito vestibular. Você está ali diante de uma prova. 3 anos de estudo estão sobre os seus ombros e os próximos 4, 5, 6 anos dependem do seu desempenho naquela prova. Como é que você se sente? Situação número 3. Chegou dezembro e o clima na sua empresa não está o dos melhores. Você sabe que as contas não estão fechando, a empresa deixou de dar lucro há algum tempo. Você olha para a cara do seu chefe, que já não é muito simpático, e você sabe que ele não está muito feliz, ele está estressado e descontente. Até que um certo dia, antes do almoço, você começa a perceber que pessoas estão sendo chamadas no RH. Você vê pessoas de outros setores sendo chamadas no RH e todas elas voltando consternadas. Você viu pessoas do seu setor, colegas do seu setor sendo chamados. Um deles sai e volta completamente arrasado. Você sabe o que aconteceu. Até que toca o telefone do seu ramal. Você atende e é justamente a voz que você não queria ouvir. É a Bruna do RH. Chamando você para conversar também. E enquanto você anda para o RH, você pensa nos seus filhos, você pensa no seu cônjuge, você pensa nos seus boletos, você pensa no seu financiamento, no seu plano de saúde e todas aquelas outras coisas que parecem depender justamente daquele emprego. Como é que você se sente? Talvez uma palavra que resuma muito bem o que se passa no seu coração nesse momento é ansiedade. Você é tentado a se preocupar com a sua própria vida. A Organização Mundial da Saúde vai afirmar que 4% da população mundial está vivendo com um transtorno de ansiedade. Pode parecer um número pequeno, mas nós estamos falando de 324 milhões de pessoas. A CNN Brasil conduziu uma pesquisa que constatou que 26,8%, praticamente 27% dos brasileiros afirmam ter sido diagnosticados com um transtorno de ansiedade. Estamos falando de pessoas que foram atrás. Entre jovens, de 18 a 24 anos, esse número sobe para 31%. Entre as mulheres, o índice é de 34%. Alguns mais do que outros, mas todos nós enfrentamos situações em que nos preocupamos com a nossa própria vida. Alguns estão sentados nesse salão, nesse exato momento, e estão ansiosos por alguma razão. Suas pernas estão balançando, suas unhas estão sendo roídas. E a maneira como o mundo aborda, diagnostica e trata a ansiedade precisa ser visto com muita cautela. Mas uma coisa que nós não podemos negar é que a ansiedade é uma experiência humana real. E nessa manhã nós vamos olhar para a palavra de Deus para pensar sobre aquilo que Cristo tem a dizer sobre o assunto. Não é maravilhoso que o Senhor Jesus falou sobre isso? A ansiedade não é um problema exclusivamente moderno. Pessoas sempre, em todos os contextos e épocas, tiveram que lidar com ela. E Jesus falou sobre isso. E você que faz parte do reino de Deus, você que serve o Rei Jesus, porque você foi alcançado pela sua graça salvadora, você precisa entender
e abordar esse assunto à luz daquilo que Cristo ensina. Porque o mundo está falando muitas coisas sobre ansiedade, mas Jesus, ele é o único que entende o que está por trás dela, e ele é o único que é poderoso para tratar a raiz do problema. Então abra sua Bíblia comigo, por favor, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 6. Nossa leitura começa no versículo 19. Enquanto você abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, vou compartilhar com os irmãos algumas informações sobre esse livro. Esse evangelho foi escrito por um dos 12 discípulos que caminhou com Jesus. Mateus foi um dos 12 apóstolos. E no passado, antes de se tornar um discípulo, ele era um cobrador de impostos. Ele era um homem judeu que tinha uma profissão que fazia com que ele fosse odiado pelo seu próprio povo. E esse ódio se dava pelo fato de que Mateus era um judeu que servia o Império Romano, cobrando imposto abusivo de judeu. Então, na visão do seu povo, Mateus era um vira-casaca da pior espécie, era um traíra do pior tipo. Mas Jesus, com a sua graça salvadora, ele chama um sujeito como esse para ser um seguidor dele. Esse homem abandona tudo, ele deixa tudo para trás e passa a seguir a Jesus. E um detalhe muito curioso sobre esse evangelho é que Mateus escreveu esse evangelho para o povo judeu. O objetivo dele era provar que Jesus Cristo é o Messias prometido do Antigo Testamento. Então ele está apresentando Jesus como esse rei que vem, cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento, e que vem para inaugurar o reino de Deus na terra através da sua vida e morte. Basicamente, esse é o contexto desse evangelho, e eu desafio você a se lembrar dessas coisas enquanto você estiver lendo Mateus, porque essas informações vão ajudar você a entender melhor o que ele escreveu aqui. Hoje a gente vai focar num texto que está ali no capítulo 6. A gente vai ler junto do versículo 19 ao versículo 34. E desde já, eu oro para que na leitura, Deus fale ao seu coração. E encontre você um coração aberto. Encontre você solo fértil. Um coração que vai receber a palavra de Deus com humildade e alegria, para que ela frutifique de forma abundante na sua vida. Vamos ler então. Mateus 6, do versículo 19 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, quão grandes trevas são? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos. Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia seus próprios problemas. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nessa manhã,
te bendizemos. Que privilégio, que alegria estarmos reunidos aqui como teu povo diante da tua palavra. Diante de um Deus que fala aos corações e que traz vida aos corações através da tua palavra. Senhor, nós oramos e suplicamos para que o teu Espírito opere em nós nessa manhã, para que a tua palavra cumpra nas nossas vidas o seu propósito. Oramos assim para que o seu nome seja glorificado em todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Para que nós possamos entender bem o que Jesus está ensinando aqui, nós precisamos pensar um pouco sobre o que está acontecendo no momento da narrativa enquanto ele diz essas coisas. Esse trecho está no capítulo 6. Mas quando nós olhamos para o capítulo 4, Mateus conta para a gente que Jesus passou pelo deserto onde ele havia sido tentado por Satanás e venceu. Em seguida, ele chama os primeiros discípulos e ele começa a ficar muito popular. Por quê? Porque Jesus estava curando pessoas e todo mundo começou a falar dele. Pessoas de vários lugares começaram a procurar por Jesus, levando para ele pessoas doentes, endemoniadas, paralíticos, epiléticos. O verso 23 do capítulo 4 diz para a gente que Jesus, além de curar, ele também estava pregando o evangelho do reino. Se as pessoas que estavam ouvindo as boas notícias do reino, do evangelho, recebessem o evangelho, elas entrariam para o reino de Deus. Então, em pouco tempo, uma grande multidão que estava seguindo a Jesus, ela se forma em volta dele. Pessoas de diversos lugares, de regiões diferentes, estavam vindo de longe para conhecê-lo. Imagine esse cenário comigo. Jesus está curando. Jesus está pregando o evangelho. As pessoas estão ouvindo a sua pregação. E é aí, nesse momento, que o capítulo 5 começa dizendo para a gente que ao ver as multidões, essa multidão de seguidores, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo. Então Jesus vê essa grande multidão. Ele vê muitas pessoas interessadas nele, seguindo ele de perto. Ele sobe num monte, ele se senta, seus discípulos se aproximam dele e ele começa a ensinar. Ele começa a pregar o seu sermão mais importante, mais famoso. Por quê? Por que Jesus, nesse momento do seu ministério, ao invés de só continuar realizando milagres, para que assim a sua popularidade deslanchasse, e ele continuasse crescendo em fama, por que ele para, senta num topo de um monte e faz uma longa pregação? Porque Jesus não está atrás de fãs. Jesus não está atrás de admiradores. Jesus não é um influencer, ele não é uma celebridade. Jesus é Deus, Jesus é rei. Ele busca discípulos que confiam nele e que o amam tanto que estão dispostos a viver e morrer pelo seu reino. Ele queria que aquelas pessoas que estavam ali, aquelas pessoas que viram do que ele é capaz de fazer através dos milagres, essas pessoas que ouviram o evangelho do reino, que confiaram no evangelho e entraram para o reino de Deus, essas pessoas que se tornaram discípulos do rei, ele queria que essas pessoas entendessem o que é a vida no reino. É sobre isso que é esse sermão, é por isso que ele fez essa pregação. E aí no meio dessa pregação, ele fala sobre algo que já era um problema para os seus discípulos naqueles dias. E que é um problema que está presente na vida dos seus discípulos hoje. Ele fala sobre ansiedade. Jesus sabe que os discípulos que receberam o evangelho e estão entrando para o reino, esses discípulos estavam acostumados com um outro estilo de vida. E ele sabe que a ansiedade era algo que fazia parte desse estilo de vida. Essas pessoas até aqui estavam vivendo com os mais variados objetivos, com diferentes propósitos. Mas aqueles que fazem parte do reino de Cristo precisam estar dispostos a abrir mão da sua vida neste mundo, abrir mão dos seus sonhos, dos seus planos, para seguir e servir a Jesus. E essa mudança de foco, essa mudança de direção, para pessoas que estavam vivendo para si, vivendo para ter sua melhor vida nesse mundo, mas que agora passam a viver para Cristo, pelo reino de Cristo, essa mudança, ela produz certa ansiedade e preocupação. Será que vai ficar tudo bem comigo? O que é que vai ser da minha vida se eu abrir mão dela pelo reino de Deus?
Essas pessoas que até então estavam no controle de suas vidas, agora no reino de Deus, elas deveriam entregar o controle de suas vidas para Jesus. É por isso que Jesus aborda essas preocupações nesse sermão. Ele dedica parte da sua pregação mais importante para falar sobre isso. Ele conhece as consequências ruins da ansiedade, ele é aquele que vê o que está por trás dela, e ele quer que os seus discípulos vejam também. Ele quer ensinar os seus discípulos como lidar com ela. Muitos aqui já fazem parte do reino de Deus porque confiam em Jesus para a salvação. E a ansiedade está sempre tentando chegar no seu coração e assumir o controle da sua vida. Jesus quer falar conosco nessa manhã através da palavra para nos mostrar como vivermos livres da ansiedade. Porque a ansiedade, ela vai nos impedir de viver pelo reino para a glória de Deus. E você que está aqui nessa manhã e que ainda não faz parte do reino, porque você ainda não crê no evangelho do reino, a ansiedade também é um mal presente na sua vida. Talvez você viva escravizado por ela, sofrendo no corpo as consequências de um coração que está sempre ansioso, sempre preocupado, sempre temendo pela sua própria vida. Se essa é a sua condição, olha só como Deus é misericordioso. Ele te trouxe aqui para falar com você através da palavra, para te mostrar através da palavra um caminho melhor, uma vida melhor, uma vida livre da ansiedade, uma vida que só pode ser vivida quando você pegar a sua vida e entregar ela nas mãos do Rei Jesus. Jesus, nessa parte do sermão, ele está falando sobre as preocupações da vida. Se os seus discípulos não souberem lidar bem com as preocupações da vida e continuarem vivendo com as mesmas preocupações que eles tinham antes de entrarem no reino, eles vão ter problemas. Não vai funcionar. Mas então, antes de dizer para eles como lidar com as preocupações, Jesus quer que seus discípulos entendam o que é que está por trás delas. É por isso que quando ele começa a falar sobre o assunto, ele começa dizendo que as nossas preocupações revelam onde está o nosso coração. E para explicar isso, ele começa usando tesouros como ilustração. Ele diz para os seus discípulos não acumularem tesouros aqui na terra, mas nos céus. Por quê? Ele vai dizer que os tesouros acumulados na terra, eles podem ser perdidos. Eles podem ser roubados. Eles podem estragar. E essa incerteza, essa insegurança que é inata a todos os tesouros da terra, gera o quê naqueles que estão buscando acumular riquezas? Ansiedade. Agora, os tesouros que os discípulos acumulam nos céus, além deles serem infinitamente mais preciosos e valiosos que os tesouros da terra, esses tesouros estão seguros, porque eles estão guardados em Deus, pelo próprio Deus. E aí, para continuar falando sobre como as nossas ansiedades revelam onde está o nosso coração, Jesus usa uma segunda ilustração e ele fala de lâmpada, ele fala de olhos bons, ele fala de olhos maus. E deixa eu confessar uma coisa para os irmãos, eu nunca entendi muito bem o que é que Jesus estava querendo dizer com esses versos. Porque eles parecem não ter muita conexão com aquilo que vem antes e com o que vem depois. Aquilo que é dito do verso 19 ao 21, parece fazer todo sentido com aquilo que está sendo dito no verso 24. Mas aí a gente tem esses dois versículos no meio, 22 e 23. Por que Jesus começa a falar sobre olhos do nada, enquanto ele está falando de dinheiro e bens materiais? Um olho mau é um olho que não consegue enxergar a beleza, a grandeza, o valor da graça, da misericórdia de Deus. Um olho mau é um olho que está cego para essas coisas e ele só vê valor no dinheiro. É um olho que só vê valor naquilo que é material. É um olho que está sempre cobiçando essas coisas e que vê valor mais nessas coisas, nas coisas da terra, do que nas coisas de Deus. É sobre isso que Jesus está falando do verso 22 a 23 do capítulo 6. Jesus está dizendo para os seus discípulos não focarem os seus olhos, não entesourarem o que é terreno, mundano e material. Se eles fizerem isso, eles vão estar cheios de trevas no coração. Mas se eles olharem com os seus olhos, bons olhos, os tesouros da eternidade como mais preciosos, se eles olharem para a vida dessa forma, eles serão cheios de luz. E então vem a conclusão de Jesus.
Ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. E quando você agrada a um, você desagrada o outro. Se você se dedica a um, você abandona o outro. Não dá para servir a Deus e o dinheiro. O que é que Jesus está nos ensinando sobre ansiedade com essas ilustrações? Que as preocupações da nossa vida, as nossas ansiedades são reveladoras. Elas revelam o tesouro do nosso coração. Quando o nosso coração está nas coisas deste mundo, buscando as coisas deste mundo, cobiçando e desejando mais e mais das coisas deste mundo, desta vida. Quando vivemos essa vida de uma perspectiva terrena, materialista, desprezando a realidade da eternidade, a ansiedade toma conta do nosso coração. Isso acontece porque esse mundo não é capaz e nem está interessado em nos oferecer estabilidade e segurança. Esse mundo é passageiro e frágil. Coisas sem sentido acontecem o tempo todo. Esse mundo jaz no maligno. E o interesse do maligno é nos escravizar com o sistema desse mundo. É por isso que quando nós fazemos das coisas deste mundo nosso tesouro, quando os nossos olhos são maus e desprezamos as coisas de Deus, não vemos valor algum nas coisas de Deus, nós acabamos de joelhos diante de um outro Senhor que não é o Senhor Jesus. A nossa ansiedade é apenas um sintoma que revela a realidade desse coração. Se nós olharmos com atenção para o Sermão do Monte, nós vamos perceber que Jesus, ele está fazendo ao longo desse capítulo todo uma exposição dos 10 mandamentos. Cada um dos temas abordados nesse sermão, de alguma forma, eles apontam para um dos mandamentos. E nesse caso, falando sobre os tesouros do coração e sobre as preocupações da vida, Jesus está falando sobre qual mandamento exatamente? O primeiro deles. Não tenha outros deuses além de mim. Jesus está ensinando nesse ponto do seu sermão que o coração ansioso revela que lá dentro algo ou alguém que não é o Senhor Deus se tornou mais importante e precioso. Só que os nossos ídolos, eles não são como o Senhor. Eles não entregam a segurança, eles não entregam a satisfação, eles não entregam a paz que excede em todo entendimento, eles não entregam a força, a vida que só o Senhor Jesus tem para dar. Nossos ídolos prometem, mas eles não entregam. É por isso que quando o seu tesouro está nos céus e você está vivendo primeiramente para ter a sua melhor vida lá na eternidade, ao lado do seu Senhor, você não experimenta ansiedade. A ansiedade não tem onde agarrar, porque o tesouro do seu coração não é um ídolo, mas é o Senhor Jesus. Quando você tem olhos bons e você é capaz de ver a bondade e a graça de Deus na sua vida, em todas as coisas, em tudo que acontece na sua volta, na vida daqueles que estão à sua volta, você não fica ansioso para ter mais e mais. Você fica em paz. E assim você revela que o tesouro do seu coração não é uma coisa e nenhuma outra pessoa além do Senhor Jesus. Ele é o seu tesouro. É para Ele que você está sempre olhando. É Cristo quem você está servindo. E é por isso, porque Cristo é o tesouro do seu coração, que você não vive preocupado com as coisas desta vida. O mundo vai dizer para você que a ansiedade é uma doença. E que alguns remédios, algumas sessões de terapia e um bom banho gelado vão resolver o seu problema. Mas a verdade da palavra de Deus está nos dizendo que a ansiedade é um problema de coração, que pode sim afetar o seu corpo. Afinal, Deus criou você como um ser que é corpo e alma. Essas coisas estão profundamente conectadas. E as suas ansiedades e os efeitos dela que você sente no corpo revelam algo sobre o que está lá dentro, no seu coração. É por isso que apenas tomar alguns remédios não vai resolver o seu problema de verdade. Vamos pensar em como isso se revela na prática. Vamos voltar à situação lá do jovem diante do vestibular. Trabalhei como professor por alguns anos. Hoje eu pastorei os adolescentes dessa igreja, mais ou menos há uns mais de 2 anos. Então faz bons anos que eu estou lidando com essa faixa etária continuamente. E não é difícil. Na verdade, é muito, muito fácil encontrar adolescentes ansiosos
por causa de sua performance escolar e por causa do tal vestibular. Eu cheguei a ver alunos passando mal, hiperventilando e desmaiando. A razão? Uma prova. Alguns adolescentes, só de pensar em prova, já começa a suar frio. Ficam de estômago embrulhado, perde o apetite, tem crises de choro, perdem o sono. E a pergunta que precisa ser feita diante disso é: o que é que a reação desse adolescente diante dessa prova revela sobre o tesouro do coração dele? O que é que essa ansiedade revela sobre aquilo que é precioso para ele? Revela o desejo de ser reconhecido como um bom aluno pelos seus pais e pelos seus amigos? Sim. Revela o desejo de ter boas notas e conseguir uma vaga numa boa faculdade? Com certeza. E ele precisa entrar numa boa faculdade por que exatamente? Porque estudando numa boa universidade, ele tem mais chances de ter um bom emprego. E ele precisa desse bom emprego para ter o quê? Para acumular tesouros na terra. Pronto. Aí está o tesouro do coração de um estudante que vive ansioso, porque está vivendo para acumular tesouros onde a traça destrói, a ferrugem corrompe, o ladrão rouba. Essa não é uma pregação contra a faculdade e ter bons empregos. Uma coisa totalmente diferente é você partir pela sua jornada de trabalho e para a sua jornada de estudos, tendo Cristo em vista e o reino em vista. E uma outra coisa totalmente diferente é você encarar essas coisas buscando acumular tesouros na terra. É sobre isso, é contra isso que Jesus está falando aqui. A ansiedade desse adolescente está apenas revelando que lá dentro, um outro Deus se sentou no trono do seu coração. E que ele está de joelhos diante de um outro Senhor que não é o Senhor Jesus. Então, uma vez que as nossas ansiedades revelam qual é o tesouro do nosso coração, a pergunta que nós precisamos fazer diante das palavras do Jesus nessa manhã é: se as minhas ansiedades revelam o tesouro do meu coração, qual é o tesouro do meu coração? O que é que tem me deixado ansioso? Pare e pense diante da palavra. Você está vivendo e lutando para ter a sua melhor vida nesse mundo? É para isso que você estuda? É para isso que você trabalha? Você está vivendo para desfrutar das riquezas e de tudo que esse mundo tem para te oferecer, como se o aqui e o agora fosse tudo que temos? Como é que você enxerga as coisas de Deus? Quão preciosa é para você a sua salvação? Quão preciosa é para você a salvação de um perdido? Nós temos celebrado aqui, domingo a domingo, o batismo de vários irmãos. Ainda temos mais alguns batismos para celebrar. A graça salvadora chegou na vida deles. Você consegue enxergar a beleza, o valor e a alegria disso? Ou você reage com indiferença? E até insatisfação. O culto fica mais longo, tem que almoçar tarde. Você só tem olhos para as coisas brilhantes das vitrines deste mundo? A maneira como você responde essas perguntas revela se você está vivendo para acumular tesouros na terra ou nos céus. Revela se seus olhos são bons ou maus. Revela se é a Cristo que você está servindo ou é a outro Senhor. Revela onde está o seu coração. Revela a raiz da sua ansiedade. Isso explica porque alguns de nós vivemos tão ansiosos, tão preocupados com a nossa própria vida. A nossa ansiedade é fruto de um coração que está plantado nas coisas desta vida, deste mundo. Se você, pela fé em Jesus, se você faz parte do reino de Deus, se você é discípulo de Cristo, você não pode viver para acumular tesouros nesse mundo como se a sua vida fosse tudo o que você tem. Jesus está te dizendo nessa manhã que esse mundo é frágil, esse mundo é passageiro, instável demais para oferecer um chão firme que o seu coração precisa para não afundar nas preocupações. Jesus está te dizendo nessa manhã que você não pode permitir que as coisas desse mundo se tornem um ídolo no seu coração. Você é chamado para acumular tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Você é parte do reino agora. E você é convocado pelo rei
a viver e morrer pelo reino. E quando a ansiedade bater na sua porta, ouça, não é se a ansiedade bater na porta do seu coração, porque ela vai bater, hora ou outra a ansiedade vai bater, hora ou outra o medo de não ter dinheiro bastante, o medo da saúde falhar, o medo de ficar sozinho, o medo de perder oportunidades nessa vida, o medo de não ser bom bastante diante dos desafios, o medo de não ter os seus sonhos realizados, o medo da morte, o medo do desconhecido. Essas coisas vão te assombrar, você vai se preocupar com a sua vida. Quando isso acontecer e o seu coração começar a vacilar, quando você for tentado a ceder o trono do seu coração para um ídolo, lembre-se que a sua melhor vida não é aqui, não é agora, mas é nos céus com o nosso Senhor. E não importa o que aconteça, você pode até perder a sua vida nesse mundo, mas cedo ou tarde você vai estar com Ele para desfrutar da herança, do tesouro que está tão bem guardado nos céus, porque essa herança ela é guardada e ela é garantida não pelos seus méritos, não pelas suas obras, não pela sua justiça, mas pelo fato de que aquele que prometeu é fiel. Ele foi para a cruz carregando os nossos pecados para que nós pudéssemos ser participantes dessa herança, para que desfrutássemos dos tesouros eternos de graça. E a obra de Cristo na cruz, ela é definitiva, completa e suficiente para que eu e você, pela fé nele, entrássemos para o reino de Deus, recebendo graça e promessa de vida eterna. E um coração que bate por essas coisas, que bate por coisas eternas, que vive por aquilo que é eterno, que anseia pela eternidade, é um coração protegido da ansiedade. Se você não vê valor algum nisso, seus olhos são maus. O tesouro do seu coração está no lugar errado. Você está vivendo para servir um outro Senhor. A ansiedade é apenas o fruto disso. E olha como é grande a graça de Deus. Ele trouxe você aqui nessa manhã para ouvir a verdade que liberta. Para que você possa colocar o seu coração no lugar certo, nas mãos do Senhor Jesus, aos pés da cruz, para que você seja livre das preocupações da vida. Os discípulos estavam sendo desafiados a servirem apenas a Cristo, a viver pelo reino de Cristo, porque assim eles estariam acumulando tesouros nos céus. E Jesus sabe que isso poderia gerar no coração deles algumas perguntas do tipo: ok, Jesus, nós entendemos que precisamos acumular tesouros nos céus e focar no Senhor e fazer do Senhor o foco da nossa vida e que só o Senhor é Deus, mas ainda assim, eu preciso comer. Eu preciso beber, eu preciso me vestir. E Jesus responde esses questionamentos antes deles surgirem, dizendo que Deus, como um bom pai, ele está cuidando deles. E ao ensinar isso, Jesus está mostrando que as nossas preocupações e as nossas ansiedades testam a nossa confiança no cuidado de Deus. Jesus diz para os seus discípulos que para ele e para Deus, a vida deles é mais importante do que as coisas materiais básicas. Deus sabe do que eles precisam para viver. E Deus vai prover aquilo que eles precisam. E para provar o seu ponto, Jesus faz algo interessante. Ele chama os seus discípulos para um exercício de observação da criação. Ele diz para os seus discípulos: olha só os passarinhos. Os passarinhos por acaso trabalham? Os passarinhos plantaram, regaram? Os passarinhos prestaram vestibular? Não. Porque o Pai que está nos céus, Deus os alimenta. Ele reforça a sua tese dizendo: olha só para as flores do campo. Olha só como as flores do campo são belas. Vocês viram? Elas não se vestiram. Elas não compraram essas roupas na C&A. Elas não costuraram suas pétalas. Foi Deus quem as vestiu de forma tão bela. E elas são mais incríveis. A vestimenta delas é mais incrível do que as vestimentas do próprio rei Salomão. Jesus conclui seu raciocínio com algumas perguntas que provam se os seus discípulos confiam no cuidado de Deus ou não. Ele diz: se vocês se preocuparem com a vida de vocês, se vocês viverem ansiosos,
Vocês vão conseguir mudar alguma coisa? Não. Não vai mudar nada. Vocês só vão continuar ansiosos. Se preocupar não adianta. E ele também questiona os discípulos dizendo: se Deus cuida dos pardais, que é um pássaro que nem para cantar serve. Se Deus cuida das flores, que crescem num dia, secam no outro, são queimadas no fogo, vocês acham mesmo que Deus não vai cuidar de vocês? Homens de pequena fé, a fé de vocês é tão pequena assim. Jesus está ensinando para os seus discípulos e para nós que o Pai Celestial está cuidando deles. Ele está atento às suas necessidades, às necessidades daqueles que fazem parte do reino, e Ele cuida de cada um deles. Deus sabe o que cada um deles precisa. Deus vai providenciar o que cada um deles precisa. Já aqueles que não fazem parte do reino, como eles não têm Deus como Pai, eles vivem correndo atrás do básico da vida, no engano de que tudo depende deles. Então essa correria, esse esforço, essa falta de consciência de que existe um Deus no céu que cuida, gera preocupação e ansiedade. Então Jesus já nos ensinou por que ficamos ansiosos. Isso está revelando que algo no nosso coração se tornou mais precioso e mais importante que Jesus. Mas agora ele está ensinando uma outra verdade sobre a ansiedade. Quem vive ansioso não confia no cuidado de Deus. Quem confia em Cristo entrou para o reino e tem a Deus como Pai. E Deus é um bom Pai, o melhor Pai de todos. E Ele é atento a cada uma das necessidades dos seus filhos. Quando nós entendemos e confiamos isso de todo o coração, nosso coração é protegido das preocupações da vida. E quando nós deixamos a ansiedade nos dominar, nós estamos dizendo para Deus o seguinte: eu não confio no Senhor. Eu não acredito que você seja um bom pai que está cuidando de mim. E isso é um tanto quanto ofensivo para Deus, porque isso revela uma falta de confiança profunda no caráter dele e em suas promessas. Isso é falta de fé, uma falta de fé profunda. E Hebreus 11:6 vai dizer o que para nós? Sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que enquanto o mundo vai chamar a ansiedade de doença, a Bíblia chama de pecado. Mas vamos entender uma coisa diante da palavra de Deus. Uma coisa é você ser tentado pela ansiedade a desconfiar de Deus e você reafirmar sua confiança no Senhor diante da tentação. Outra coisa, diferente, é você se entregar à sua ansiedade. É ela bater na porta do seu coração e você deixar ela entrar e sentar à sua mesa. Dominar o seu coração, levando você a viver ansioso como se não tivesse ninguém, muito menos um Deus no céu que está atento, que te ama e está cuidando de você. Ser tentado não é pecado. Aceitar a ansiedade, permitir que ela infecte a sua mente, domine os seus pensamentos, controle suas emoções, tome o trono do seu coração, levando você a desconfiar do cuidado da bondade de Deus. Aí sim é pecado. Vamos tentar imaginar uma situação hipotética que ilustra muito bem como a nossa ansiedade é absurda diante da realidade de que um Deus está cuidando de nós o tempo todo e nunca falha. Imagine a sua vida como uma pedra bem grande. Uma pedra enorme, que pesa toneladas. Uma pedra tão grande que você não consegue carregar. E essa pedra, ela precisa ficar suspensa no ar. Porque se a pedra da tua vida, ela tocar o chão, acabou. É o fim da sua vida. E imagine que o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, Ele está segurando a pedra da sua vida com as suas duas mãos. A pedra da sua vida está segura nas mãos dele, suspensa. E Deus está sempre ali, sempre atento. Ele nunca se cansa, ele nunca dorme. Ele está sempre segurando a pedra da sua vida. Agora imagine você se colocando debaixo dessa pedra, que é muito maior e muito mais pesada do que você é capaz de carregar, e fazendo assim: não, ela não pode cair, deixa eu ajudar, deixa que eu seguro um pouco. Deus está ali, segurando, olhando, sendo Deus. E você está ali, estribuchando debaixo da pedra,
Como se algo fosse acontecer ou mudar, porque você está se esforçando para segurar a pedra. É isso que o ansioso faz na presença de Deus. Deus está ali, firme e forte, segurando, cuidando da vida dele. E o ansioso age como se quem estivesse no controle fosse ele. Como se tudo dependesse dele e não do Deus que alimenta as aves do céu e veste as flores do campo. O apóstolo Pedro, ele estava ali, sentadinho no Sermão do Monte, ouvindo Jesus falar bem de perto. E ele ouviu essa pregação. Ele ouviu essas verdades sobre a ansiedade. Ele ouviu direto da boca de Jesus. Ele estava lá e ele escreveu o seguinte na sua primeira carta. Ele escreve assim, ouça com atenção, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele quem? Sobre Deus. Pedro diz, lancem a ansiedade de vocês sobre Deus. Pega tudo aquilo que deixa vocês ansiosos e joguem nas mãos de Deus em oração. Pode jogar, porque Deus é grande e é forte o bastante para segurar e cuidar da sua vida. Ele não vai deixar a peteca cair. É isso que Pedro diz. E ele dá uma explicação. Por que nós podemos lançar a nossa ansiedade sobre Deus? Porque Ele tem cuidado de nós. Pedro não diz, lancem sobre Ele a ansiedade e Ele vai cuidar. Ele não diz isso. Ele diz, lancem porque Ele já está cuidando, ainda que você não tenha olhos para ver isso. O apóstolo Paulo, na mesma linha, vai dizer em Filipenses 4, versículos 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Deus está cuidando dos pardais, das flores. Deus está cuidando até mesmo das pessoas que ainda não entraram para o reino de Deus. As pessoas que estão vivendo como se elas estivessem segurando as pedras de suas vidas, como se não houvesse um Deus todo-poderoso, todo-soberano, no controle da história. E se Deus cuida dos pardais e das flores, se Ele cuida dos incrédulos, você acha mesmo que Ele não está cuidando de você, que é filho amado de Deus, que entrou para o reino de Deus? Por amor a você, Ele te deu o Filho. Não existe bem mais precioso para Deus Pai que não seja Cristo Jesus, o seu Filho. E Ele deu o seu Filho. Você acha mesmo que Ele não é capaz de te alimentar? Ele te deu o seu Filho. Então, sempre que a ansiedade assombrar você, sempre que você temer pela sua própria vida, seja pela razão que for, lembre-se diante de Deus que você é amado pelo Rei do Universo. Que por causa de Jesus, você é filho desse Deus que é todo soberano e todo bondoso. Ore ao Senhor, colocando diante do trono de bondade e soberania dEle, tudo aquilo que deixa você ansioso. Jogue a sua ansiedade sobre Ele em oração. Mas não apenas peça. Pedir é importante. Você precisa pedir. Mas não se esqueça da ação de graças. Louve e agradeça a Deus pela sua bondade. Louve e agradeça a Deus pela fidelidade dele na sua vida até aqui. Louve e agradeça a Deus em oração, porque Ele, como um bom pai, já está cuidando de você, ainda que você não tenha bons olhos para ver. E é assim que a paz de Deus, a paz em saber que a sua vida está debaixo do cuidado de Deus Todo-Poderoso, Todo-Bondoso. Essa paz que excede todo entendimento, ela vai guardar o seu coração, ela vai guardar sua mente em Cristo Jesus, bem longe da ansiedade. Quantos irmãos aqui têm provado dessa paz e estão vivendo nessa paz? E nessa manhã, diante da palavra de Deus, podem falar, Senhor, eu te louvo, porque eu tenho experimentado dessa paz. Muitos. Mas quantos também não a conhecem? Não a conhecem porque não estão reafirmando a sua confiança no cuidado do Senhor em oração. Não reconhecem porque não se apresentam diante do trono com gratidão e súplicas. Quantos se entregam à ansiedade e tentam carregar suas pedras pesadas e assim abrem mão dessa paz tão preciosa. Cristo te chama a conhecer e a provar dessa paz nessa manhã.
não feche o seu coração. E finalmente, depois de explicar que a ansiedade revela o tesouro do nosso coração, depois de ensinar que a ansiedade nos tenta desconfiar de Deus, Jesus encerra a sua lição sobre a ansiedade, dizendo para os seus discípulos que as preocupações da vida bagunçam as nossas prioridades. Essas pessoas aqui que estavam ouvindo esse sermão, até então, viviam com prioridades terrenas e mundanas. Alguns estavam apenas tentando sobreviver, outros estavam à procura de crescerem na vida, outros estavam em busca de mais dinheiro, mais poder. Outros estavam vivendo para ver o Império Romano sendo derrubado, e eles acreditavam que Jesus era um Messias general militar que lideraria uma revolução armada contra Roma e restauraria a glória que Israel teve no passado. Jesus, então, estabelece para os seus discípulos, para aqueles que estavam ouvindo esse sermão, novas prioridades. Ele diz para eles que a prioridade agora é o reino. O reino vem primeiro. O foco da vida deles, o alvo da vida deles não é destronar Roma. Não é construir um império com o próprio nome, mas é o reino de Deus. O reino de Deus é a prioridade número 1. Não apenas o reino, mas a justiça do reino. O que Jesus quer dizer com essas coisas? Ele quer que esses discípulos entendam que agora que eles receberam o evangelho do reino e entraram para o reino de Deus, a prioridade da vida deles é viver debaixo do governo de Cristo, se submetendo à vontade de Cristo, vivendo na justiça de Cristo. Esse é o novo alvo da vida deles. Jesus é o rei, o reino é dele. E agora que eles fazem parte do reino, a prioridade da vida deles deve ser servir a Cristo, obedecendo a Cristo, andando no caminho de Cristo, de acordo com a justiça de Cristo, para que o reino de Cristo avance na terra. É inclusive vivendo dessa forma que eles acumulariam tesouros nos céus. E enquanto eles estão focados nessas prioridades, Deus, que é um bom pai, Ele vai acrescentar na vida deles tudo o que é necessário. Eles vão provar desse cuidado e vão ser livres da ansiedade. A ansiedade, com as suas dúvidas, com as suas mentiras, com as suas incertezas, com o medo do futuro, ela acabaria bagunçando essas prioridades, tirando o foco deles. É por isso que Jesus diz para eles não se preocuparem com o amanhã. Porque o amanhã vai trazer suas próprias preocupações. A prioridade deles sempre deveria ser servir no reino, focado no presente, com aquilo que Deus proveu. Jesus está nos ensinando aqui que a prioridade de todos nós que pertencemos ao reino de Cristo é o reino. Jesus nos salvou e nos trouxe para o reino dele, para que vivêssemos não mais debaixo do governo do dinheiro e dos prazeres desse mundo. Fomos alcançados pelo evangelho do reino para vivermos agora debaixo do governo de Cristo, com Cristo reinando em todas as áreas da nossa vida através da palavra. Isso é buscar o reino e a sua justiça. Buscar o reino e sua justiça não é abrir mão da sua vida lá fora e viver dentro da igreja. Buscar o reino e essa justiça é, onde você estiver, seja lá o que você estiver fazendo, seja lá o que Deus te chamou para fazer, você faz para a glória de Deus, para agradar a Deus e para fazer Cristo conhecido. Então você pode trabalhar enquanto você busca o reino de Deus e a sua justiça. Você pode estudar enquanto você busca o reino e a sua justiça. Você pode ser um amigo que busca o reino e a sua justiça. Seu casamento, ele pode ser um casamento que busca o reino e a sua justiça. A maneira como você cria os seus filhos, ela pode ser uma maneira onde você está priorizando o reino e a justiça antes de qualquer coisa. A maneira como você cultiva o seu lar, a sua família. Porque quando você faz essas coisas e todas as outras, em tudo, você faz debaixo da autoridade de Cristo, você faz focado em agradar a Cristo, em fazer Cristo conhecido, você está fazendo tudo de acordo com a justiça dele. E enquanto você está focado no reino dessa forma, a ansiedade vai tentar tirar o seu foco. A ansiedade vai tentar distrair você, fazendo você priorizar outras coisas. A ansiedade vai dizer para você
que você precisa se cuidar, que você tem que priorizar a sua vida e o seu futuro, porque senão ninguém vai fazer nada por você. Mentira. Ela vai tentar fazer você acreditar que você precisa dar atenção para si mesmo. Mas Jesus vem através da palavra nessa manhã, dizendo para a gente que enquanto nós estamos buscando o reino, Deus vai acrescentar o que precisamos para continuarmos buscando o reino e a sua justiça. E antes de nós pensarmos em como podemos viver essa verdade em nossas vidas, existe uma outra coisa que precisa ficar clara para nós diante do que Jesus está ensinando aqui. Porque Jesus disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Se esse texto significa que enquanto estamos focados no reino, nós nunca vamos passar fome, nem sede, e nunca vai nos faltar roupa, a gente tem um problema. Se esse é o significado do texto, a gente tem um problema. O primeiro deles é porque o próprio Senhor Jesus, antes de começar a pregar esse sermão, passou 40 dias no deserto passando fome. O que a gente faz, por exemplo, com o apóstolo Paulo? 2 Coríntios 11, 27, ele diz: trabalhei arduamente. Por quê? Pelo reino. Se tem alguém que pode falar, eu busquei o reino e a sua justiça acima de todas as coisas, esse alguém é o apóstolo Paulo. E olha o que ele diz: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Ele trabalhou arduamente para quê? Para acumular tesouros neste mundo? Com certeza não. Se o apóstolo Paulo buscou o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, ele diz que ele passou fome, que ele passou sede, que ele suportou o frio e a nudez, faltou roupa para ele. O que aconteceu? Será que o apóstolo Paulo é um impostor? Será que ele achava que ele era filho de Deus e não era? Será que Jesus mentiu no Sermão da Montanha? Será que Deus falhou? De forma alguma. Nada disso. O que Jesus está ensinando aqui é que enquanto nós estamos priorizando o reino e sua justiça, Deus vai providenciar toda a comida que precisamos, toda a roupa, toda a bebida, toda a saúde, todo o dinheiro, a educação, o transporte, os recursos, as oportunidades que precisamos para fazer a sua vontade. Nunca vai existir uma situação em que Jesus vai pedir para que a gente o glorifique, que ele já não tenha nos dado o que a gente precisa para que isso aconteça. Se ele não nos deu algo, é porque não era necessário para que ele fosse glorificado em nossas vidas naquele momento. Se nos falta algo, é porque não precisamos desse algo para fazer a vontade de Deus priorizando o reino. Então a pergunta que você precisa fazer diante desse texto nessa manhã é: qual é a prioridade da sua vida? Pelo que você está vivendo? Ou melhor, para quem você está vivendo? Todo o seu tempo, o seu lazer, suas amizades, seus relacionamentos, sua família, cada área da sua vida está debaixo do governo de Cristo? Está a serviço do reino? Você está vivendo debaixo daquilo que Deus diz que é prioridade para você, ou você estabeleceu as suas próprias prioridades e você está vivendo baseado naquilo que é importante para você? Se você confia em Cristo, se você faz parte do reino de Deus, Jesus, ele quer toda a sua vida. Ele não quer apenas o seu final de semana. Ele não quer apenas as poucas horas que você passa na igreja. Ele quer a sua vida inteira à disposição do reino. E enquanto você está focado no reino, ele vai prover o que você precisa para permanecer engajado e frutífero no reino. E quando as prioridades da vida tentarem tirar o seu foco, tentarem levar você a se preocupar com o amanhã, deixa Jesus pregar para o seu próprio coração. Deixa Jesus colocar os seus pensamentos ansiosos no lugar. Deixa Jesus combater a mentira da ansiedade com a verdade da palavra. Lembre-se, é a Cristo quem você está servindo. Você está debaixo do governo de Cristo, sendo guiado e protegido por Cristo, enquanto você serve a Cristo para fazê-lo conhecido
e glorificando o nome dele em todas as coisas. Se você se entrega à ansiedade, você perde o foco. As preocupações da vida, elas bagunçam, invertem as nossas prioridades. Talvez, diante da palavra do Senhor nessa manhã, os tesouros do seu coração foram expostos. Talvez a palavra do Senhor nessa manhã, que foi colocada diante dos seus olhos, ela mostrou para você que os seus olhos são bons, não são bons, são maus. O Senhor Jesus chamou você nessa manhã, através da palavra, a viver uma vida de confiança profunda no cuidado de Deus Pai, a viver priorizando o reino acima de todas as coisas. Se nessa manhã, diante da palavra, você reconhece que os seus tesouros são terrenos, você reconhece que te falta fé no cuidado do Pai, que as suas prioridades são outras e não reino, você não está sendo colocado apenas diante da palavra de Deus essa manhã. Você está sendo colocado diante da mesa do Senhor. E essa mesa, ela nos lembra que o nosso Salvador e Rei, Ele fez conosco uma aliança. Essa mesa nos lembra que Cristo foi para a cruz para morrer como um sacrifício pelos idólatras, que fizeram das coisas deste mundo o tesouro do seu coração. Essa mesa nos lembra que Cristo foi para a cruz para morrer e salvar aqueles que não confiam na bondade e soberania de Deus, para aqueles que tentam assumir o controle de suas vidas. Essa mesa nos lembra que Cristo foi para a cruz. Cristo amou e morreu por aqueles que vivem para si e não pelo reino. Essa mesa nos lembra que Cristo foi para a cruz para libertar aqueles que vivem escravos das preocupações da vida. Diante da mesa e da palavra do Senhor, reafirme a sua confiança na pessoa e na obra do Senhor Jesus. A sua graça é poderosa para te libertar da ansiedade. A sua misericórdia é grande o bastante para cobrir os seus pecados. O seu poder é suficiente para te inserir no reino e te ensinar a viver priorizando o reino, livre da ansiedade. Só Jesus pode fazer isso por nós. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nessa manhã, diante da Tua palavra, diante da Tua mesa, nós reafirmamos que o Senhor é o tesouro do nosso coração. Nós te bendizemos, ó Deus, pela grande salvação que o Senhor derrama em nossas vidas através da cruz do Senhor Jesus. Grande é a Tua graça, grande é o Teu amor, maior do que os nossos pecados. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor enviou o Teu Filho para nos buscar, para nos tirar do reino das trevas, onde éramos escravos da ansiedade, e agora fazemos parte do Teu reino de luz. Ó Deus, nós queremos viver para acumular tesouros no céu. Nós queremos viver por aquilo que é eterno. Dá-nos, Senhor, olhos bons. Dá-nos um coração puro. Quebranta o nosso coração e arrebenta com os nossos ídolos. Santifica o nosso coração na Tua palavra, para que somente Cristo seja o Senhor no trono do nosso coração. Ó Deus, nós te bendizemos porque o Senhor é um bom Pai. Um bom Pai que não falha, um bom Pai que está sempre atento, cuidando de cada um de nós, provendo aquilo que necessitamos sempre. Ó Deus, nós reafirmamos a nossa confiança no Teu cuidado nessa manhã. Nós te agradecemos pelo privilégio que é poder viver e morrer por algo maior do que essa vida. Te agradecemos pelo privilégio que é viver e morrer pelo Teu reino eterno. Ó Deus, não permita que nenhum de nós aqui venhamos a jogar nossas vidas fora, priorizando as coisas deste mundo, mas que em todas as coisas da nossa vida, nosso trabalho, nossos estudos, nas nossas amizades, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, no nosso servir na igreja, no nosso lazer, que todas as coisas estejam a serviço do Teu reino,
Ó Deus, acrescenta à nossa vida tudo aquilo que precisamos para fazer o Teu nome engrandecido, glorificado, para fazer Cristo conhecido. Ó Deus, livra o nosso coração de se preocupar com o amanhã e nos ajuda a Te servir de coração puro hoje com aquilo que o Senhor nos deu. Te bendizemos mais uma vez pelo privilégio enorme, pela Tua grande graça que nos dá o privilégio de fazermos parte do Teu reino. Oramos assim em Cristo Salvador. Amém.